Bem, o assunto que tomou as redes sociais desde que o segundo turno foi definido nesse país foi a pergunta, afinal de contas, quem vai passar a faixa presidencial? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Esse foi um assunto realmente que dominou aí as discussões, muitas especulações, e embora conversar um pouquinho sobre isso, nós separamos, inclusive, alguns vídeos de algumas cenas históricas muito importantes para o nosso país. Aí a gente está vendo o presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, né, recebendo aí a faixa presidencial de Itamar Franco. Então, o simbolismo dessa faixa é muito importante, né? A gente separou alguns momentos históricos do nosso país para que a gente consiga falar um pouquinho a respeito disso. Isso é um momento solene, né? É um momento de muito simbolismo para o nosso país, né? Para a gente compreender que o governo que sai está deixando, de certa maneira, boas-vindas e agradecendo também pelo que se teve no governo passado, né? Esse é o primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso, olha aí, muito importante, mostra uma simpatia, né? E nesse momento, o momento em que Fernando Henrique, no seu segundo mandato, passa a faixa para o presidente Lula na época, primeiro mandato do presidente Lula, essa cena ficou bem marcada na história por essa, entre aspas, atrapalhadinha aí, né, que ficou bem engraçada, inclusive. Então, os dois juntos, né, opositores históricos, inclusive, o Partido dos Trabalhadores e o PSDB, que sempre aí disputaram as grandes eleições. Aí naturalmente já depois da posse, já depois de eleito o presidente Lula. Provavelmente no seu primeiro mandato, talvez as imagens digam isso, né? Primeiro mandato ainda, então quando tudo ainda era novidade, né? Aí a festa do povo, a festa das pessoas, e aí já o primeiro mandato da presidenta Dilma, e aí a dona Marisa Letícia tira a faixa e ajuda o então presidente Lula a passar para a presidenta Dilma. Então também, olha aí, um abraço, sempre é um momento de muita cordialidade, né? Independente das diferenças políticas, a gente viu aí anteriormente o presidente Fernando Henrique passando para o presidente Lula. Então, as divergências políticas costumam, neste momento, por uma questão protocolar, um simbolismo, né? Costumam ficar um pouco mais de lado para que a gente dê passagem aí, que as coisas corram na maior naturalidade. Bem, as perguntas desse ano se fazem tendo em vista que, ao que tudo indica, o atual presidente, Jair Bolsonaro, não deve participar desse momento, né? Ao que tudo indica, não temos ainda essa confirmação. O vice-presidente, Hamilton Mourão, já disse publicamente que isso não cabe a ele, que, portanto, ele não vai fazer esse papel. O fato é que já se especulou tanta coisa a respeito, mas a gente não tem uma legislação, o Brasil não tem uma legislação que obrigue um presidente a fazer esse rito. Isso é muito mais uma questão protocolar, um ato social e simbólico. Então, qualquer pessoa pode passar a faixa. O segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, quem passou a faixa para ele foi o chefe de cerimonial na época. O segundo governo do presidente Lula, ele também recebeu, ainda dentro do Congresso, a faixa presidencial. A mesma coisa no segundo mandato da presidenta Dilma, que recebeu a faixa já no início ali da rampa, depois que subiu a rampa, né? Então, o fato é que não existe uma pessoa específica para fazer isso. Agora, desde a redemocratização, ou seja, o último presidente da ditadura, o João Figueiredo, ele não passou a faixa para o José Sarney. Também não tem problema nenhum. Então, é possível que qualquer pessoa entregue essa faixa. As especulações são muitas, gente. Já se falou de uma mulher negra para fazer essa entrega para o presidente Lula, já se falou de uma mulher indígena, e também a internet aí empolvorosa já alavancou aí a hashtag Eu Autorizo Dilma, sugerindo que a ex-presidenta Dilma passe a faixa para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. São muitas especulações. O fato interessante é que nessas três especulações são três mulheres, né? Isso é muito simbólico, isso diz muito, talvez, o que se queira passar, é uma mensagem muito importante que se quer passar.
Vamos torcer para que esse processo aí aconteça sem grandes problemas, né? Vai dar tudo certo. Dia 1º de janeiro, essa dúvida cabe, essas especulações vão ter fim. Vamos esperar até lá, então.